Olá, meu nome é Natasha, eu sou arquiteta e urbanista, e essa pesquisa foi realizada em conjunto com a arquiteta e urbanista e mestre em engenharia civil, Aline Sauer. A nossa pesquisa tem como tema as mudanças e necessidades da arquitetura multifamiliar no pós-pandemia. A pesquisa partiu da seguinte questão: com o isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19, o espaço habitacional se tornou o principal local de vivência nesse período, trazendo novas necessidades e mudanças para esse espaço. Desse modo, o objetivo desse estudo foi analisar como as mudanças sociais e novas necessidades decorrentes da pandemia do Covid-19 influenciaram nos programas de necessidades e, consequentemente, nos projetos arquitetônicos de edificações multifamiliares. Foi realizada, então, uma revisão bibliográfica com o intuito de compreender o contexto da temática. Em seguida, foram realizadas entrevistas com 5 arquitetos altamente atuantes em projetos de edificações multifamiliares na cidade de Vitória, Espírito Santo. E, por fim, foi feita a análise de 18 edifícios lançados entre 2020 e 2022 nessa mesma cidade, a fim de comprovar a aplicação das modificações citadas. A partir de uma análise comparativa e complementar entre o referencial teórico, as entrevistas com os arquitetos e as análises dos empreendimentos, identificou-se diversas características e novos ambientes. Entre eles, e um dos mais citados entre os arquitetos e um dos mais identificados nas análises, está o coworking. Entre 18 edifícios, 13 apresentaram coworking na área comum do prédio. E esse ambiente ganha destaque por já ser entregue pronto e mobiliado em todos os edifícios analisados, o que assegura ergonomia por ser espacialmente pensado por um profissional da área. E, além disso, tem como vantagem a praticidade e maior aproveitamento do espaço, por não ter que designar uma área do apartamento para o uso, que geralmente já são pequenos. Ainda falando de espaços destinados para trabalho e ou estudo, o home office dentro das unidades também aparece, porém em apenas cerca de 24% dos edifícios analisados e em apartamentos com mais de 89 metros quadrados. Esse ambiente aparece de diversas formas dentro dos apartamentos, seja como um cômodo específico para o home office ou integrado a uma área já pré-existente, como por exemplo os quartos. E essa área também aparece mais setorizada e até em varandas. Outro ambiente com grande notoriedade é o hall, pelas questões higienistas provindas da pandemia, trazidas no referencial teórico e abordada nas entrevistas com os arquitetos. Esse espaço ganha destaque a partir da necessidade de um espaço de higienização, de uma área de transição do externo para o interno. E esse ambiente ganhou diversas características novas, como a ampliação do espaço, áreas mais estruturadas e setorizadas do restante do apartamento, e até mobiliários entregues pela própria construtora, como por exemplo na imagem, que é um nicho que já é entregue no apartamento pronto. Em contrapartida, os ambientes internos se tornaram mais integrados. A sala, cozinha e varanda gourmet aparecem em destaque entre os lançamentos. E de acordo com as entrevistas com os arquitetos, esse aumento veio da necessidade de mais espaços multiuso. Outro ponto que foi bastante citado nas entrevistas são os apartamentos garden, que consiste em apartamentos com jardim privativo que, no geral, remetem ao quintal de uma casa. O conceito biofílico foi citado entre todos os edifícios gardens analisados, podendo ser feita, então, uma analogia ao referencial teórico, o conceito do edifício garden como componente agregado às edificações de hoje, a partir de preceitos da biofilia. Inclusive, alguns projetos dessa tipologia já propõem em seu layout espaços destinados para atividade física, como mostra na figura acima, o que, em paralelo ao referencial teórico e nas entrevistas, confirma a necessidade de mais áreas que promovam o bem-estar e, como nesse caso, a possibilidade de exercícios físicos serem feitos dentro de casa. Ainda falando de espaços destinados ao bem-estar dos moradores, foi identificado o solário em cerca de 53% dos empreendimentos. O solário consiste em um espaço para que os moradores possam tomar sol em um ambiente confortável e próximo da natureza. E trazendo dados do referencial teórico, como a carência de vitamina D detectada em moradores de edifícios multifamiliares,
Devido à menor exposição ao sol, pode-se entender o solário como um novo espaço para a manutenção e saúde dos moradores de edifícios verticais. Outra tendência oriunda da pandemia do Covid-19 e da necessidade que surgiu das pessoas manterem a proximidade com a natureza são as hortas compartilhadas. Esse espaço, além de auxiliar na alimentação mais saudável, pode aproximar o usuário da natureza, funcionando como um escape em meio ao confinamento social que foi imposto no momento mais crítico da pandemia. Outro ambiente bastante notado e que foi identificado em quase cerca de 70% dos empreendimentos foram os espaços de animais de estimação, como Pet Place, Pet West e Lava-Patas. Bastante citado entre os arquitetos, esse ambiente destinam-se basicamente a lazer e higienização de animais de estimação, e o surgimento recente desse espaço está conectado ao aumento de adoção e compra de animais de estimação durante o isolamento social. Também mencionado entre os arquitetos e encontrado em 12 dos 18 edifícios, a área de guarda-volumes entregue pela construtora aparece com mobiliário específico e até itens para refrigeração. O guarda-volumes vem com a função de armazenar encomendas de diversos tamanhos e necessidades. Como dito entre os arquitetos, o espaço surge do hábito de compras online, que cresceu oriundo da pandemia e que foi mantido mesmo com a volta do cotidiano fora de casa, o que acarretou em questões como quem receberia encomendas de grande porte ou até com necessidades especiais, como a de refrigeração, até que o morador possa recolher. Outro tema citado no referencial teórico foi a redução de contato com maçanetas e botões em decorrência da preocupação pela contaminação. Diante disso, observou-se um movimento de mudança, com a instalação de fechaduras eletrônicas nas entradas dos apartamentos, diminuindo o contato entre chaves e maçanetas no local de maior contaminação, que é a transição do local externo para o interno. Além disso, as páginas virtuais dos empreendimentos mencionam que os apartamentos serão entregues com preparação para automação geral, tornando assim o contato ainda menor com os equipamentos de casa. A partir então do embasamento teórico, foi possível entender como a pandemia trouxe demandas significativas, que exigiram soluções estratégicas que consideraram aspectos como bem-estar e saúde dos moradores. Em seguida, foi analisado as mudanças que vêm ocorrendo em edifícios multifamiliares para atender às novas demandas da sociedade, a partir de diferentes contextos sanitários e socioeconômicos. Para isso, arquitetos que se destacam na atuação de projetos dessa tipologia na cidade de Vitória, Espírito Santo, foram entrevistados, relatando novas demandas para a concepção desses projetos. Além disso, foram realizadas as análises dos projetos de edifícios lançados nessa mesma cidade entre 2020 e 2022, buscando nesses projetos as novas estratégias indicadas pelo referencial teórico e pelas entrevistas com os arquitetos. Assim, com as novas necessidades decorrentes da pandemia do Covid-19, os projetos precisaram de alterações espaciais que foram assimiladas pelo mercado imobiliário. Dessa forma, as modificações resultaram em espaços habitacionais privativos ou comuns que o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos moradores foram priorizadas.